Bom, então boa noite a todos, agora oficialmente gravando nossa palestra. Quero agradecer mais uma vez ao professor Maurício, que é a segunda vez que vem conversar com nossos alunos aqui da Unis, que é uma satisfação como amigo também, e por tudo que tu tens para oferecer de experiência aí para os nossos alunos, te receber novamente aqui conosco. Então eu vou te fazer uma breve apresentação e depois vou te passar a palavra para a gente conversar um pouquinho sobre a carreira diplomática, né? O Maurício, ele é bacharel em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, época que nós convivíamos pelo campus daquela bela universidade. Ele também é mestre em literatura comparada, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, já tem 14 anos de carreira como diplomata, né? Depois eu vou deixar um pouquinho para ele falar da trajetória dele na diplomacia, né? Ele também é professor em cursos preparatórios para o concurso da diplomacia, né? E também é coach, ele faz mentoria para quem quer ingressar na carreira, né? E além de tudo isso, como se não bastasse, o professor Maurício ainda é cineasta, né? Eu sei que ele tem dois documentários já publicizados, né? Que é a Era dos Gigantes, né, Maurício? Se eu estiver enganado, tu me corrige, né? Que fala sobre a política externa brasileira. Isso. Né? E o Uber versus táxis também, né? Isso. Todos eles já. Depois tu pode nos dizer onde é que eles estão. Sei que eles estão na Amazon Play, né? Enfim, tu pode nos dizer. E também tem um novo documentário, né? Que tu mesmo estava relatando para nós que tu vês que esse eu não conheço, né? Esse aí daí a gente pode contar para a gente aí qual é o tema. Enfim, vamos fazer assim uma conversa, um bate-papo assim descontraído, até para os alunos se sentirem à vontade de conversar contigo também. Mas vou te deixar falar livremente agora, eu te faço algumas perguntas, assim, e eu acho que a gente pode iniciar falando de como tu entrou na carreira, quais são os desafios de um dos nossos estudantes que queira, né, ingressar na carreira, qual é o caminho, né, qual é o... Atalho, não existe atalho para esse tipo de coisa, né, Maurício, mas existe o caminho mais correto, né, o menos doloroso. Então, quem já passou por ele talvez possa dar dicas importantes para que ninguém se perca por esse caminho, né, quem tiver interesse, e também conhecer um pouco mais dessa área, dessa matéria que faz parte da nossa disciplina de Direito Internacional. Então, obrigado mais uma vez, Maurício, e a palavra é tua. Obrigado, Felipe. Sempre que quiser convidar, eu vou ter o maior prazer em colaborar, porque... Sabe que o único problema é que eu convido mesmo, né? Não, mas eu não tenho problema. Eu venho, né? Tanto que eu estou aqui pela segunda vez. E eu gosto de falar sobre a carreira, e eu gosto de dar aula, então é algo que eu tenho prazer em fazer, sem nenhum problema. Mas antes, deixa eu fazer uma denúncia aqui. não uma denúncia, brincadeira. Mas para deixar aqui na gravação, né? O Felipe falou que a gente se conheceu na URGS, mas foi no movimento estudantil. Você olha para ele de terno hoje, assim, né, com essa barba séria, tudo e tal, mas era presidente do centro acadêmico, participava do DCE, também era uma pessoa, era um estudante comum também, né, Felipe? Só para... Hoje você vê essa aparência toda sóbria dele, mas era um cara do movimento estudantil, tanto quanto eu era também, né? O que realmente não é exatamente o arquétipo, o estereótipo do que você imagina de alguém que vá para a carreira diplomática depois. Bom, mas falando do percurso para a carreira diplomática, né? Eu acho que uma das grandes perguntas, uma das grandes dúvidas, né, que todo mundo tem no início quando se interessa por exemplo, bom, vocês estão fazendo direito, creio eu, né? Ou a maioria de vocês faz direito ou está fazendo direito internacional como uma eletiva. Então, vocês já estão, de alguma forma, fazendo uma graduação que é relacionada, né? Ou pelo menos tem um tema correlato ao tema da diplomacia. Entretanto, ao contrário do que se imagina, não existe um curso de graduação que te prepare o suficiente ou especificamente para a carreira, e especialmente na preparação para a carreira, nem mesmo o curso de Relações Internacionais. Ainda que um curso de Relações Internacionais tenha uma abordagem um pouco mais ampla, né, e você passe um pouco, tenha contato com mais temas do que a preparação para a carreira de diplomata e a própria carreira de diplomata vai exigir de você, ainda assim não é o suficiente, porque nas graduações você tem uma abordagem acadêmica, né, e mesmo no concurso, na preparação, você tem uma abordagem mais prática,
né? Então, só para dar um exemplo prático para vocês, assim, você vai para a Faculdade de Relações Internacionais e estuda política externa, você vai estudar política externa de uma forma, de uma perspectiva acadêmica e crítica, né? Você vai para a prova, você vai responder de acordo com o discurso oficial da política externa brasileira, né? O discurso oficial ao longo da história e o discurso oficial em relação à política externa vigente no momento também que você está fazendo a prova. Aliás, esse é um detalhe bastante importante, né, de se destacar, né? Tem que ter sempre em mente que se você decidiu e você quer se tornar diplomata, você está se tornando diplomata para defender a política externa brasileira, qualquer que ela seja, em qualquer momento, qualquer que seja sua convicção ideológica, desde que, evidentemente, né, como está previsto, né, no direito administrativo, desde que você não receba nenhuma ordem ilegal, né? Então, independentemente, você tem que estar preparado para, independentemente das suas convicções pessoais, ideológicas ou não, estar preparado para defender a política externa brasileira, qualquer que ela seja, principalmente porque nós estamos falando de uma carreira de longuíssimo prazo, certo? Então você vai entrar com 25, 30, eu entrei com 30 exatamente, né? 25, 30, 35 anos, se você entrar com 35 anos, você ainda tem 45 anos de carreira, 40 anos, desculpa, 40 anos de carreira até a aposentadoria compulsória. É absolutamente impossível que você passe os 40 anos da sua carreira concordando com todos os governos ou com todas as políticas externas que estiverem sendo executadas naquele período, né? Obviamente, isso não significa que você não possa ter sua convicção pessoal e que você não possa ter as próprias ideias sobre as coisas, mas isso não pode interferir diretamente no trabalho, né? Isso faz bastante diferença. Porque, por exemplo, no meu tempo de carreira, de 2007, né, desde que eu entrei até hoje, eu peguei o segundo mandato do Lula, praticamente inteiro. Então, num momento em que a política externa era um dos temas mais midiáticos, era uma das prioridades do governo, era tema de polêmica e de orgulho, né? Então, você tinha uma efervescência em torno do tema de política externa naquele momento, para o bem e para o mal, né? Mas era um tema que estava no centro do debate. Depois, tivemos ali o mandato e meio da Dilma, em que tanto a política externa tanto o tema da política externa quanto a própria relevância do Itamaraty diminuiu muito de importância, né, naquele governo. Depois tivemos o governo Temer, depois do impeachment, que criou uma situação um pouco mais instável, né, mesmo para a política externa naquele momento, muitas contestações, não teve como fazer uma virada muito brusca, e agora temos o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma perspectiva muito diferente de política externa que se tinha nos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, nesse tempo, nesses 14 anos, eu passei por situações e governos, perspectivas de política externa, ideias, posturas de chanceler, né, de ministros das relações exteriores muito diferentes entre elas, certo? Dentro dos próprios governos. Por exemplo, tirando o do Lula, que ficou com o Celso Amorim, né, do início ao fim, né, mesmo os 3 chanceleres da presidente Dilma tinham posturas diferentes, assim, né, em relação à política externa e diplomacia. O governo Temer também, o senador José Serra e o senador Aloysio também tinham posturas um pouco diferentes. E agora também, o ex-ministro Ernesto Araújo e o atual ministro Carlos França também têm posturas um pouco diferentes, o que não significa que exista uma divergência, uma diferença muito grande na raiz, né? Então, é importante vocês terem em mente que se trata de uma carreira hierarquizada, que vocês estão trabalhando para o Estado brasileiro, mas o Estado brasileiro é governado pelo governo de turno, certo? Então, você pode ser totalmente liberal, você pode ser totalmente conservador, você pode ser marxista, você pode ser anarquista, você pode ser o que você quiser, mas como diplomata,
o que você faz é seguir instruções e defender a política externa brasileira, qualquer que ela seja naquele momento. Então, isso é muito importante ter essa clareza. Geralmente se faz uma correlação, hoje em dia eu acho que ela está um pouco mais fraca, mas faz uma correlação forte entre a carreira militar e a carreira de diplomata, né? Em termos de como funciona a hierarquia. Eu diria que hoje em dia essa correlação tá um pouco perdida. Eu diria que ela é mais flexível na carreira de diplomata hoje em dia, né? Mas que ainda se preserva, eu acho, o princípio de que a instrução dada é a instrução cumprida, evidentemente, desde que não se esteja falando de instruções ilegais, né? Óbvio, né? Como se prevê com qualquer ação de agente público. Então, acho que a primeira coisa que se precisa ter em mente é você estar com a mentalidade correta, né? Quando você for ingressar na carreira, se preparar com a carreira, você ter a expectativa certa. A outra coisa importante saber também é que ela é uma carreira relativamente lenta. Então, uma das coisas que causa frustração em muitos diplomatas mais jovens que eu digo jovens na carreira, né? Não necessariamente jovens de idade, porque não tem limite de idade. Mas, por exemplo, você é uma pessoa, você já tem um doutorado, ou você já tem um mestrado, ou você é uma pessoa que já tem uma carreira consolidada, e aí você entra no ministério e você é um mero terceiro secretário, e você vai ser tratado como um mero terceiro secretário, e ninguém vai reconhecer que você é um gênio, porque a sua titulação, a sua experiência prévia serve para muito pouco dentro da carreira, para quase nada. Exceto se você tiver alguma coisa assim, ultra especializada, realmente muito especializada, assim, você é um cara que sabe tudo sobre alguma coisa de energia nuclear, e aí vão te mandar para trabalhar na divisão que trabalha com isso, vão te mandar lá para Viena para trabalhar na agência nuclear. Estou dando um exemplo exagerado, né, para ficar claro. Mas na prática, você entra na base da carreira, você entra na base da cadeia alimentar, né, como a gente diz lá no Ministério, e tem que estar acostumado com isso, que você vai recomeçar, né? Você vai começar dali e vai ter que galgar as etapas da carreira e seguir todos os processos e fazer todos os caminhos. Claro que falando desse jeito aqui, parece que a carreira só tem coisas negativas. Talvez vocês não achem negativo, né? A hierarquização, né? E esse tipo de coisa. Mas eu acho que... acho que eles iam achar ótimo, Maurício. Eles estariam bem tranquilos assim, no cargo de terceiro secretário. Acho que nenhum deles ia reclamar. Deixa eu te perguntar uma coisa para te dar um tempinho para tomar uma água também. Às vezes os alunos confundem muito essa ideia. O que é o diplomata, o chanceler, o cônsul? Qual é a diferença desses conceitos aí? Tá. Que às vezes eles se confundem. Bom, diplomata... Desculpe. Diplomata, na verdade, é uma carreira de Estado, né? Então, você, no Brasil, né, o diplomata ingressa pelo concurso público anual do Instituto Rio Branco, passa pela Academia de Formação Diplomática, que é o Instituto Rio Branco, entra na carreira, segue a carreira. Isso é um diplomata para o Estado brasileiro. Quando a gente vai falar em termos de internacionalmente, diplomata é o sujeito que está acreditado com imunidades diplomáticas naquele país, certo? Então, por exemplo, um país pode mandar acreditar alguém que não seja um diplomata de carreira como diplomata na embaixada, sei lá, na China, entendeu? Então, para a China, aquele sujeito é um diplomata, certo? Então, nesse caso, vai se caracterizar por como ele foi acreditado, né? Se ele foi acreditado na função diplomática, e vai receber as imunidades diplomáticas, né? Cônsul, aí depende, né? Oficialmente, pensando assim, na estrutura do Estado brasileiro, né? Os cônsules são, em geral, diplomatas de carreira, mas a grande diferença é que quando você faz a separação entre um cônsul e um embaixador, por exemplo, você tem 3 categorias, né? O embaixador, que é o representante do Brasil junto ao país, então nós só temos uma embaixada nos Estados Unidos,
que é a Embaixada do Brasil em Washington. Essa é a embaixada que trata das relações bilaterais globais, certo? Ok? Então, a segunda categoria é a do cônsul, né? A do cônsul ou cônsul geral, que ele é o chefe de uma repartição consular, e essa repartição consular trata dos temas consulares de assistência aos brasileiros, são basicamente os temas cartoriais, né, e o apoio aos brasileiros no exterior, atendimento de emergências, dentro de uma jurisdição. E ele não tem representação política perante o governo federal, certo? Então, isso é bem importante. E a terceira categoria é a do representante permanente, né? Representante permanente, na verdade, a gente chama informalmente de embaixador na ONU, por exemplo. Né? Você não tem exatamente um embaixador na ONU, um representante permanente na ONU, que é o chefe da missão brasileira junto à ONU, e assim você reproduz em todas as organizações internacionais, o chefe da delegação brasileira junto à OMC, o representante permanente lá, nós chamamos de embaixador junto à OMC e tal, mas é um nome informal. Né? Então, são três categorias diferentes de chefes de posto, né? O embaixador junto ao país, o cônsul, que chefia a repartição consular dentro de uma jurisdição, né, especificada, e com funções mais limitadas, e o representante permanente, que é o que você faz dentro das organizações internacionais. Também se chama diplomata internacionalmente os funcionários das organizações internacionais, né, que são acreditados com imunidades diplomáticas, né, porque você tem os que têm só funções administrativas, e aí esses não são considerados funcionários diplomáticos. Excelente, excelente. E isso aconteceu, teve aquela polêmica do filho do Bolsonaro, né? Ele estava sendo indicado como embaixador em Washington, né? E se falou muito que ele estava quebrando a praxe de indicar um diplomata de carreira para esse cargo, né? E de fato isso é praxe? Não, é praxe, mas não é obrigatório, né? Sim. A Constituição prevê o chefe de embaixada, ele é um cargo político. Você tem que 35 anos de idade, reputação ilibada e aprovação do Senado. Grosso modo, é isso que define. Mas, de fato, existe a praxe em Washington, assim, você sempre teve um embaixador de carreira, né? E quando não foi um embaixador de carreira, foi um ex-chanceler, né? Ou alguém muito ligado à carreira diplomática ao longo da história, ao Itamaraty. Mas não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Você sempre teve uma pequena porcentagem de embaixadas que eram ocupadas por pessoas que não eram de carreira, né? Eu acho que no segundo mandato do Lula foi o único período em que todos os chefes de missão eram diplomatas de carreira. Foi um dos lobbies do Celso Amorim na época para fortalecer o Itamaraty. Mas, por exemplo, Itamar Franco, né, foi chefe de missão, né? Em Roma, eu acho. Já teve ex-presidente também que foi em Lisboa. Não faz muito tempo o nosso embaixador junto à IEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, né, era o Laércio Vinhas, que era da Comissão Nacional de Energia Atômica aqui do Brasil, foi lá ser embaixador brasileiro. Durante o Lula, no primeiro mandato, teve o Tilden Santiago, que era um deputado federal na época, que foi embaixador em Cuba, por questões simbólicas. Então, isso sempre aconteceu aqui e ali. Acho que atualmente o nosso embaixador em Israel, né, é um general, ou seja, é de servidor público de carreira, mas não é da carreira de diplomata. Então, isso sempre aconteceu, assim, né? Não é uma novidade, né? Estou chegando a algumas perguntas aqui dos nossos alunos. Vamos já fazendo, né? Aproveitar claro, que a gente nesse bate-papo, assim, a gente já vai contemplando eles, já que está fresquinho. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Esses diplomatas acreditados são os nomeados pelo presidente? A gente subiu aqui. Há algum critério para essa escolha? Bom, então, o nomeado pelo presidente é um pouco relativo. Você é nomeado pelo presidente quando você passa no concurso público, né? A maneira como você vai, teoricamente, é todo mundo nomeado pelo presidente, porque a embaixada, né,
que vai lá te acreditar, o Ministério das Relações Exteriores, né? Está representando o presidente da República, está representando o Estado brasileiro. Mas não é uma nomeação direta. Se você quer saber se isso é uma escolha do tipo, vou nomear o fulaninho lá. Não, no Brasil, em vários países, na verdade, isso acontece. Assim, eles permitem. O presidente eu vou nomear o Felipe Ettigs agora segundo secretário na Embaixada do Brasil em Pequim, porque eu quero, entendeu? Não. A legislação brasileira estabelece lá que esses cargos são ocupados por diplomatas de carreira, e aí tem alguns cargos específicos que também são criados por lei, né, que são os adidos, né, que aí você tem adidos agrícolas, adidos da Polícia Federal e tal, que também são funcionários dessas carreiras, que são nomeados por essas carreiras. Mas não é uma escolha política direta, assim, não é como um cargo de confiança, um CC, como você faz aqui no Brasil, um DAS, né, que você tem lá uma cota que você nomeia quem você quiser. Mas dentro do processo de preenchimento das vagas, né, nos postos, você tem o que nós chamamos de planos de remoção dentro do Ministério, né, que aí semestralmente, né, abre a lista de vagas que estão disponíveis, os diplomatas se candidatam, e aí depois sai o resultado e você faz a movimentação, o trânsito entre os postos, volta para o Brasil, vai para o exterior, vai de um posto para o outro, né, com alguns critérios, diria, relativamente objetivos, né, porque não tem como ser totalmente objetivo. Claro que nesse tipo de processo, na hora do plano de remoção, né, pesa um pouco, né, não é só porque eu quero ir para a embaixada em Washington que eu vou ir para a embaixada em Washington, né, o chefe da embaixada em Washington tem que querer que eu vá, a Secretaria de Estado em Brasília tem que achar que eu sou o candidato adequado para ir para lá, né, tem todo um processo envolvido. Outra pergunta aqui, professor Maurício. Em redes sociais, como opinar sobre assuntos polêmicos sem prejudicar as relações brasileiras externas e a própria carreira? Ou, ao ser diplomata, melhor se abster de manifestações pessoais? Querem saber como é que é a conduta de um diplomata nas redes sociais. Isso é um assunto da moda mesmo. Cara, eu diria o seguinte, quando se trata de rede social, se você não quer se prejudicar, é melhor ficar de boca fechada. Isso independe se você é diplomata, professor, qualquer coisa, né? Se você for falar em rede social, você tá, né, jogou para a lixeira do mundo, aí foi. Agora, falando em termos de postura como diplomata oficial, isso é um pouco complicado de dizer, porque, por exemplo, você volta 5 anos no tempo, período do impeachment da Dilma, por exemplo, ninguém tinha pudor de falar absolutamente nada em rede social. Fosse para defender o impeachment e xingar presidente de tudo, fosse para dizer que não, e é golpe, não sei o que e tal, tipo, era uma efervescência naquele momento, tal. Ninguém se importava com isso, simplesmente, assim. Né? Depois, já ali no governo Temer, as coisas mudaram um pouco. Eu acho assim, para não prejudicar a relação com outros países. Primeiro, se você está no país, você não tem nem direito. Eu estou aqui nos Estados Unidos, certo? Acreditado aqui como diplomata brasileiro. Eu não vou entrar numa rede social para falar mal do governo americano. De jeito nenhum. Eu tô aqui em posição oficial, representando o governo brasileiro, então eu não vou falar mal do governo americano em rede social. Obviamente não tem impedimento de que em conversas privadas eu possa dar minha opinião, falar alguma coisa e tal, mas eu não vou usar minha rede social para fazer uma manifestação em relação a governo de outro país, especialmente no país em que eu estou, né? Claro que tudo depende também do contexto, né? Sei lá, talvez em 2013, se um terceiro secretário qualquer, que ninguém soubesse quem falasse qualquer coisa mal da China, ninguém ia dar nem bola, entendeu? Hoje em dia, em função, né, de toda a pressão do contexto todo e tal, se o Zé das Couves do Ministério falar qualquer coisa numa rede social, lá no canto do mundo, alguém vai pegar, vai ver e vai parar no antagonista, ou sei lá, ou na Folha, e vira um escândalo, entendeu? Então eu acho que o melhor realmente é você
evitar fazer comentários sobre a política externa de outros países para não ser interpretado, né, como se fosse algo oficial, porque isso vai ser usado contra você. Esse caso contra você, eu tô falando nas redes sociais, né? A rede social contra você, entendeu? Para não prejudicar a sua carreira, aí eu acho que realmente isso depende muito da postura de quem está no governo e de quem é o chefe do ministério. Mas eu acho que o mais prudente sempre é você, sabe, não ficar fazendo manifestações muito explícitas sem necessidade, entendeu? Óbvio que já teve, inclusive, uma decisão da Comissão de Ética da Presidência da República, especificamente sobre isso, no ano passado, eu acho, ou no ano retrasado, né, dizendo que os servidores públicos podem manifestar a sua opinião pessoal, se não estiver falando do seu trabalho, do órgão, né, ou não estiver falando o nome do órgão, nas suas redes sociais privadas, né? Mas aí a gente entra naquele problema que é o que você pode fazer, né, legalmente falando, e o que é conveniente que você faça, entendeu? Hoje em dia, se você entrar no meu de 2018, início de 2018 para cá, né? Se você entrar nas minhas redes sociais, você só vai encontrar foto de gatinho, piada. Tô brincando. Não, foto de gatinho não, porque eu sou um dog person, eu não sou um cat person. Mas enfim, você vai encontrar coisa de cinema, piada, sabe, coisas de filme, né? Não sem muitas manifestações sobre as questões políticas. Então, acho que vai muito do contexto, do período que você está, tudo e tal. Mas, sim, se o que você quer saber é se um diplomata de alto escalão começar a ficar falando mal de um país com que o Brasil tem relações, pode prejudicar? Pode, porque é sensibilidade política e diplomática. Se você resolver que você quer ficar xingando a política externa do governo, sendo diplomata o tempo todo na rede social, você pode se prejudicar? Pode. Entendeu? Não que você vai ser demitido por causa disso, né? Mas, né? Você tem ônus reputacionais, né? Então, sim, pode. Então, eu acho que no final das contas o que conta é o bom senso, né? Ainda que bom senso seja um conceito um pouco etéreo, né? Porque pode ser bom senso para um, não é bom senso para outro. Mas, né? O ideal é aproveite com moderação, né? Como diria, né? Como comercial, rede social é como comercial de cerveja, né? Aproveite com moderação, entendeu? Não exagere. E professor Maurício, e já aconteceu de alguém até por uma atuação nas redes sociais não recebeu o agreement de outro país, ou seja, encaminharam o Felipe, diplomata, lá para o Chile, mas alguns anos atrás, o Felipe andava falando mal do Chile nas redes sociais ou em reuniões de trabalho, e aí só o Chile, o Felipe não, eu quero o Maurício lá, que tem mais perfil de atuar aqui. Não, por causa de rede social, não. Porque isso é muito recente. Rede social, não. Mas já recusaram agrimãs por outros motivos. Agrimã, porque é do francês, viu? A gente pensa que é do inglês, mas não é do francês. Viu? Ainda vem do século XIX. Não, por causa de rede social, não. Mas já teve agrimãs recusados por outras razões diversas. Entendeu? Mas por causa de rede social, ainda não. Mas acontece, né? Não por esse ponto. Recusar agrimãs, sim, acontece. Mas por rede social ainda não aconteceu, porque essas coisas são muito recentes ainda. Isso eu posso afirmar categoricamente. Nunca aconteceu de alguém recusar o agrimã de um embaixador que foi indicado para o posto porque ele falou mal daquele país em rede social. Entendeu? Porque ainda não indicaram nenhum embaixador que tenha feito isso. Entendeu? Mas tem agrimãs recusados por outras questões. Certo? Já teve agrimãs recusados, eu não vou ficar citando nomes, assim, mas já teve agrimã recusado, por exemplo, alguns anos atrás, teve agrimã recusado, acho que foi por Angola, porque o embaixador indicado tinha sido absolvido, tudo e tal, mas ele tinha sido indiciado naquele escândalo das sanguessugas, das ambulâncias, lá da época do Serra, em 2001, acho que era assessor do Ministério da Saúde e tal. Aí os caras de Angola, a gente aqui tentando, né,
acabar com o estereótipo de corrupção, aí vocês mandam o cara que foi acusado, aí rejeitaram a agrimã dele, entendeu? E aí mandaram outro embaixador e tal. Mas por rede social ainda não. É muito recente, né? Então tem que esperar para ver o que vai. E como é que funciona esse processo? Assim, como é que você acabou em Houston? Assim, os diplomatas têm alguma possibilidade de escolha? Olha, eu gostaria de ir para esse lugar ou esse, abre um leque de oportunidades. Eu disse, não, eles dão uma indicação peremptória. Assim, o diplomata Maurício, ele vai agora para os Estados Unidos e ele vai. Como é que funciona essa relação? Então, essa é uma boa pergunta. Na verdade, é importante, porque depois da Constituição de 88 isso acabou. Você não pode ser obrigado a ir para um posto quando você está no Brasil. Você tem liberdade de ir e vir. Então, se tem uma coisa que você pode fazer na carreira diplomática sem nunca ser prejudicado por isso, é dizer não para uma remoção. Certo? É a sua reserva de direito. Quando você está em Brasília. Ok? É dizer não para remoção. Você está em Brasília que diz, você queria ir para os Estados Unidos, mas eu vou te mandar para o Congo. Você diz, tá bom, então eu não quero ir, fico aqui onde eu estou. Não tem problema, você pode fazer isso. Se você estiver no exterior, e aí acabou seu tempo no posto, aí você não pode continuar no posto. Aí, ou você aceita a oferta para o que te oferecerem, né, para o outro posto, ou você retorna para Brasília, né? Mas você não pode lá ficar sentado ocupando a sua vaga, porque é baseado na rotatividade. Mas sim, a gente tem alguma margem de escolha. Né? Isso é o plano de remoção que eu falei para vocês aqui alguns minutos atrás, como ele funciona. Você tem, na prática, né, uma lista de postos que vai ter vaga, os diplomatas que são candidatos, e aí você tem, o Ministério te faz uma oferta, você responde a oferta, né? Mas na prática está tudo negociado antes. Entendeu? Na prática está tudo negociado antes. No bom sentido, né? Sei lá, eu queria vir para Houston, né? Quer dizer, não queria vir para Houston especificamente naquele momento, eu queria vir para um posto nos Estados Unidos, por diversas razões. E aí então vamos ver, quando no semestre que eu quero sair, quais são os postos que tem vaga? Eu vi esse, né? E aí você sonda, né? Vim aqui, falei com o consul, vim aqui, né? Escrevi, falei com o consul adjunto, tem vaga, não tem vaga, você estaria interessado se eu fosse, eu não tenho e tal, porque os chefes têm alguma margem também para saber quem é o funcionário que ele quer, né? É um bom funcionário, não é um bom funcionário, vai contribuir, não vai contribuir, é um incompetente, é um funcionário problema, então essas coisas todas, entendeu? Que o cara avalia. Mas a decisão final, na prática ali, a canetada final é do ministro de Estado. Você pode estar com tudo certo, chega lá no ministro de Estado e dizer, não, você não vai para cá, você vai para outro lugar. E aí só te resta negar, né? Se for o caso, recusar. No fim. Claro que isso não acontece assim, né? Tipo, não é assim também, né? Fez todo o processo de remoção, mobilizou o mundo inteiro, 300 diplomatas e 120 postos no mundo todo, aí chega lá no ministro e diz, não gostei, entendeu? Tipo, não, isso não acontece, né? Geralmente, essas coisas são resolvidas durante o plano de remoções. Mas eu diria assim, você tem uma margem relativa de escolha. Entendeu? Ótimo. Sim. Professor Maurício, existe uma ideia, assim, relativamente arraigada, assim, daquela história de que a embaixada americana no Brasil é território americano no Brasil. Não existe mais extraterritorialidade. Quer dizer, existe como conceito, mas não se aplica mais, né? Então, é isso que eu gostaria de explicar, né, para os alunos, né, essa questão, assim, o quanto, até onde vai a imunidade, né, porque às vezes a gente vê aquelas notícias, do filho do embaixador que tomou não sei quantas mil multas de trânsito, às vezes se via isso muito em Brasília, né, tu ficaste bastante tempo em Brasília, né, qual é o tamanho desse guarda-chuva protetivo das imunidades que tem os diplomatas? Eu imagino que, se você não deu essa aula, você vai dar ainda sobre a aula de imunidades, né? Que você tem a imunidade, hoje em dia, a prática, os atos de império e os atos de gestão, né? Então, os atos de império estão protegidos, os atos de gestão não estão. E, além disso, você tem as imunidades diplomáticas e as consulares, né? As imunidades diplomáticas são mais amplas do que as consulares. Então, se você está num país acreditado como cargo diplomático, né? A sua imunidade é mais ampla e você tem imunidade o tempo todo,
certo? Não é só para ações relativas ao trabalho, como é a imunidade consular, certo? Exemplo prático, se você está com imunidade diplomática, você atropela alguém, você não pode ser processado necessariamente. Ou você abre mão da sua imunidade, ou o seu estado, né, o seu país, abre mão da sua imunidade para você ser processado, ou o que o outro país pode fazer é te tornar persona não grata e te expulsar, né? Que é o que que é o que você vai. Outra coisa que acontece também é que os países, por acordo bilateral, ampliam as imunidades, né? Então, por exemplo, tem vários lugares, vários países, inclusive aqui, né, Brasil e Estados Unidos, em que quem tem que as imunidades diplomáticas e consulares são reciprocamente acordadas para terem o mesmo nível. Então, mesmo o funcionário consular e o funcionário diplomático têm o mesmo nível de direito e de imunidade nesses dois países. Em relação à questão territorial, aí foi uma evolução, na verdade, né, em termos de direito internacional. Hoje você tem o que seriam os atos de gestão, por exemplo, né, que não são imunes. Por exemplo, relações trabalhistas. Relações trabalhistas não são imunes. Então, não tem imunidade. Então, o funcionário, sei lá, se tem um funcionário brasileiro que está trabalhando na embaixada dos Estados Unidos, né, e, enfim, não recebeu salário e tal, ele pode ele pode processar a embaixada dos Estados Unidos, certo? Entretanto, o que o Estado... Aí que começa a confusão, né? Porque aí, por causa dos atos de império, você não tem... você não consegue executar a sentença, né? Isso é um problema. Né? O cara, a justiça vai lá e dá ganho de causa para o trabalhador. Realmente, a embaixada dos Estados Unidos tem que pagar 50 mil reais para esse cara. Você não pode bloquear a conta da embaixada dos Estados Unidos, né, que é a conta que opera toda a operação diplomática deles, é imune, você não pode executar. Você não pode, embora não seja território, você não pode entrar, né, na embaixada dos Estados Unidos para penhorar e executar coisas dentro da embaixada dos Estados Unidos, né, ainda que aquilo não seja território norte-americano. Por quê? Porque ali estão acontecendo os atos de império. E aí vem essas confusões, que são essas abstrações do mundo do direito mesmo, né, na prática, né, porque se você for ver na prática, funciona em parte como extraterritorialidade, né. Certo? No efeito funciona. Exatamente. Tá, exemplo clássico, assim, se pensar no Assange, lá na Embaixada do Equador, em Londres, ou o Zelaya, quando foi para a Embaixada Brasileira em Honduras, entendeu? Por que os caras não podem invadir? Porque a Convenção de Viena garante que você tem que garantir o funcionamento da embaixada estrangeira, você não pode invadir, então você tem várias coisas ali que estão estabelecidas, porque aquela é a sede, né, da representação diplomática de um país estrangeiro. Não é território estrangeiro, né? Aí você fala, mas receber o Zelaya não era um crime? Não, isso é um ato de império, era asilo político, né? Que eu imagino que tu também deva ensinar asilo político na América Latina, né? Na disciplina de direito internacional, né? E aí você entra nessas abstrações, assim, né? Que na prática a coisa funciona de um jeito, mas na teoria ela tem outra configuração, né? Tem uma outra definição. E também, vou te dizer uma coisa bem prática aqui, por exemplo. Eu aqui, se eu tomar uma multa, eu estou imune à multa. Certo? Mas aí o que vai acontecer? Tomei uma multa. Aí eu decido que eu não quero pagar a multa, porque eu vou usar a imunidade. Né? Aí eu vou ter que ir lá no Detran daqui dizer que eu não quero pagar multa. Só que as autoridades municipais, ou as autoridades do condado, estão tomando Johnny Walker com Activia para minhas imunidades diplomáticas. Né? Aí elas vão querer que eu pague. Aí o que eles vão fazer? Eles vão mandar para o governo federal e Washington, que vai mandar para a nossa embaixada para quebrar minha imunidade, para pagar a multa, vai causar um mega problema. O que eu faço? Pago a multa de uma vez para não criar esse tipo de caso, entendeu? Sei lá, assim, eu acho que na minha cabeça, assim, eu só não abriria a mão da minha imunidade, né, se fosse para, sei lá, eu fosse confundido com um criminoso, tô me acusando de um crime que eu não cometi,
entendeu? Ou alguma coisa muito grave que possa ter acontecido fora do meu controle que pudesse gerar uma consequência muito absurda, assim. Mas, de fato, né, eu estou imune à multa de trânsito, mas eu pago, porque se eu não pagar, vai me causar uma dor de cabeça muito maior do que se eu pagar, entendeu? Sim. Professor Maurício, conta para a gente um pouquinho como é que foi a tua trajetória para chegar no cargo, né? O quanto tu estudou e também conta um pouquinho para a gente dos teus documentários, né? Dessa situação aí. Claro. Bom, como eu cheguei na carreira, eu, ao contrário do que se imagina, né? As pessoas vão imaginar, não, o cara foi um CDF. Na verdade, eu levei 8 anos, 9 anos para me formar. Não foi por causa do movimento estudantil, na verdade, que eu levei todo esse tempo para me formar. Outras questões pessoais. Mas a partir do momento que eu decidi estudar, eu já estava no mestrado, foram 2 anos, na verdade. Foi de março de 2005 até eu passar em 2007, né? Isso é muito relativo o tempo que você leva, depende muito do seu background, qual é o seu nível nas línguas e o que você consegue fazer, né? A média, na verdade, de quem passa é de 4, 5 tentativas, mais ou menos. Tem gente que leva mais tempo, tem gente que tentou, na minha turma mesmo, tem gente que fez 10 vezes, com 97 e 2007, tem gente que fez 10 vezes o concurso, e tem algumas pessoas que passam no concurso na primeira vez que fazem, porque já estavam estudando enquanto estavam na graduação ainda, né? Começaram a estudar as línguas antes, e então já chegam com um nível um pouquinho melhor e na reta final, ali no ano do concurso, conseguem intensificar as matérias mais específicas. Então foram 2 anos de estudo bastante intenso. Hoje em dia é muito diferente, porque 2005, 2006, 2007 não existia curso online. Não existia. Zero, né? Não tinha nem as aulinhas de 5, 10 minutos gravadas, isso não existia, isso começou logo depois que eu passei, 2007, 2008 e tal, para o CACD não existia. Opa, desculpa. Hoje, as coisas estão muito diferentes porque está muito equilibrado. Por exemplo, eu, como mentor ou professor, eu tenho um aluno Acre, um aluno em Paranavaí, aluno em São Paulo, aluno em Brasília, aluno em Porto Alegre, todo mundo está tendo acesso à mesma coisa. Os cursos preparatórios hoje, mesmo pré-pandemia, por questões a própria mudança do mercado da coisa, são 95% online. Então, se o cara tiver acesso à internet no meio da Amazônia, por internet via satélite, ele vai ter acesso aos mesmos professores que o cara que está na Avenida Paulista. E vai fazer as mesmas aulas, né, pelos mesmos preços. Então, isso equilibrou muito, assim, democratizou muito o acesso à preparação e democratizou muito o concurso, né, no final das contas, porque nesse tipo de situação, o que você vê? Antigamente, na minha época, o que o cara pensava? Não, eu tô, mesmo em Porto Alegre, hein, que você tinha a URSS, curso de Relações Internacionais, o que o pessoal pensava, no geral? Não, vou me mudar para Brasília, para São Paulo, para o Rio, e lá eu vou ter os professores, eu vou ter as coisas, tudo e tal. Então, olha, foi o que a Maitê fez, por exemplo, um pouquinho antes de mim, né? A Maitê fez o concurso para FCHAM, passou, foi para Brasília, se preparou em Brasília e passou, né? Isso 2 anos de intervalo antes de mim, né? E hoje você não precisa fazer isso. Você pode estar aí, onde você está, e fazer aula com os mesmos professores que todo mundo, que o cara que passou em primeiro lugar no ano passado fez. Né? Isso faz muita diferença. Assim, eu acho que democratizou demais o acesso à preparação, ao concurso e, por consequência, à carreira. Em relação São quantas línguas estrangeiras? São 3. 3. Inglês, francês e espanhol. Quando eu fiz, era francês ou espanhol, né? Hoje é inglês, francês e espanhol. São as 3, exatamente. As então, 3 mais ou menos no mesmo nível. Estudar línguas, né? Então, se você dizer, estou no meio da graduação, professor, estou no meio da graduação, o que eu faço para... Várias pessoas me procuram com isso. Estou no início da graduação ainda. Olha, eu sei que você acha que você tem que estudar direito. Agora, se está no meio da graduação, vá fazer inglês, francês e espanhol, porque são as matérias mais objetivas da preparação. O que isso quer dizer? Que se você
começar a estudar hoje, daqui a 1 ano você vai estar no nível mais alto, daqui a 2 anos você está no nível mais alto ainda, daqui a 3 anos você está no nível mais alto ainda, ponto, entendeu? Se você seguir estudando as línguas, você evolui. Se você for tentar estudar as línguas por espasmo, como muita gente faz, dei 3 meses, parei, voltei no ano que vem, você nunca evolui, né? E as línguas você estuda objetivamente, você tem acesso fácil nas universidades, né, para fazer as aulas. Você não precisa se preocupar, eu tenho que fazer francês diplomático. Não, primeiro aprenda a língua, né? Porque enquanto você não atingir um nível pelo menos intermediário, você não vai nem conseguir escrever um texto. Se você não consegue escrever um texto, não adianta você querer treinar especificamente para a prova, né? Então, tá no meio da graduação, vai estudar inglês, francês e espanhol. É isso. E pode estudar com qualquer método e tal, desde que você evolua na língua para atingir o nível pelo menos intermediário, para que depois você possa funilar e avançar no nível que você precisa para a prova, né? Isso é a minha recomendação para quem está em começo de preparação. Se você tiver muita dificuldade em economia, por exemplo, já vá pegando umas eletivas aí, vá se ambientando, né, para fazer introdução à economia, entender microeconomia, macroeconomia, que geralmente para quem vai fazer o CACD, né, geralmente as pessoas não vêm das exatas. As pessoas vêm dos lugares mais diversos, assim, né? Eu tenho colegas que são PhDs em física, não estou brincando, e tenho amigos, inclusive, dentro do Ministério, que são PhDs em física, e já tive uma colega que tinha feito a faculdade de moda, entendeu? Todo mundo junto. E passaram nas mesmas provas, com direito internacional, com geografia, com economia e tal, então alguns, evidentemente, tendo que, né, fazer um esforço maior em algumas matérias que outros, né? Mas vem de tudo que é lugar. Então, assim, eu diria, quer adiantar o serviço enquanto está na graduação, vai estudando economia e as 3 línguas estrangeiras. Isso é o principal, que são as que demandam mais tempo e mais continuidade. Assim, as outras todas você consegue, dadas as devidas proporções, porque é muito mais amplo e mais profundo, mas nas outras matérias, em direito, em geografia, em política internacional, mesmo em português, você consegue fazer um estudo análogo com uma metodologia parecida com o que você teria para outros concursos, para vestibulares e tal, com um pouco mais de profundidade, na verdade, e intensidade de estudo e tal, mas a metodologia é mais ou menos parecida, né? Mas economia e as línguas, você precisa de continuidade e progressão, então comece logo. Isso é o que eu diria. Não, tem tempo para uma última pergunta aí, antes da gente fechar. Eu acho que aproveita, professor, mas esse último minuto, eu sei que tu tens compromisso agora para dizer onde é que o pessoal encontra os teus documentários, né? O pessoal conhecer um pouquinho esse teu lado cineasta. Sim. O meu primeiro documentário, que eu gravei em 2015 e foi para o Festival de Brasília em 2016, que é o Era dos Gigantes, que é o que você falou, ele está disponível no Amazon Prime no Brasil, ok? Você acha fácil, coloca lá, Era dos Gigantes, ou bota meu nome, Maurício Costa, vocês vão achar com facilidade. Se não, como o Amazon Prime, o catálogo, se vocês usam, você sabe que o catálogo do Amazon Prime é uma bagunça, né? Então vocês tentem Era dos Gigantes tudo junto, Era dos Gigantes separado, tá? Mas o filme tá lá. Busquem pelo Lula, né? Porque é sobre a política externa do Lula, então vocês vão achar com facilidade. O Uber versus Táxi, que aí é sobre uberização da economia, chegada do Uber no Brasil, que foi o que eu fiz em 2017, ele ficou, na verdade, no Philos da Globo, que era o streaming de documentários da Globo, né? Até o Philos acabar. Aí agora a gente recebeu os direitos de volta e vamos colocar de novo. Provavelmente ele vai primeiro para o Vimeo e depois vai para a Amazon, mas agora ele não está no ar no Brasil. O terceiro, que é o que eu estou gravando agora, em português se chama Autodeclarado, e esse é sobre as comissões de verificação racial nas cotas raciais no Brasil. Olha que bonito. Colorismo racial, racismo, tudo e tal. Então, como vocês veem, eu gosto só de temas assim, super soft, né? Os temas que não tem polêmica nenhuma. Exatamente. Trabalhando em temas polêmicos e se concentrando para não extravasar na internet, né, exatamente, professor? Exatamente. Não, o Felipe, que me conhece há 20 anos já, né, Felipe, sabe o quanto eu sou uma pessoa moderada, né, e com posições super de boa sobre as coisas. Hashtag sarcasmo, né? Então, Arilson Souza dos Santos. Desculpa, que eu vi o nome do Arilson aqui e lembrei dos bons tempos do Grêmio do Filipão. Espero que ele não seja colorado. Sim, eu sou colorado até a morte.
Acontece nas melhores famílias, né? Mas não tem... Mas então, eu gostaria, se não fosse o teu horário, eu gostaria de conversar mais contigo, Tia. Não, mas você pode marcar uma próxima se quiser, não tem problema. Estou à disposição. Te agradecer, assim, em nome da Unisc, em nome dos alunos, em meu nome também, e é uma boa oportunidade para a gente conversar. Agora, a única coisa que eu tô chateado é que tu venha a Porto Alegre e não me avise, né? Cara, mas assim, quando eu fui a Porto Alegre, eu não visitei ninguém, cara. Eu fui a Porto Alegre, foi hotel, entrevista, hotel, aeroporto. Hotel, entrevista, hotel, aeroporto. Em Porto Alegre eu fiquei menos de 48 horas, né? Eu cheguei, entrevistei o Gleidson Nunes, Silas Machado, o Winnie Bueno, que talvez vocês conheçam, porque provavelmente vocês já deve ter ouvido falar da Winnie Bueno, porque ela é uma influencer negra famosa do Rio Grande do Sul, né? E aí já peguei o avião e fui para Salvador, entendeu? Então foi rápido, assim. Mas eu devo voltar ao Brasil, isso sem brincadeira, eu devo voltar ao Brasil até o fim do ano, e aí eu vou ao Brasil para visitar as pessoas mesmo, entendeu? Esperando que a vacinação já tenha avançado, né? Eu poder falar com as pessoas, apertar a mão, abraçar, né? Essas coisas que estão fazendo falta, sem usar uma KN95, né? Excelente. Então, tô te aguardando aqui, tô te aguardando. Ok. Então, obrigado e obrigado pelas perguntas, foi uma ótima experiência. Até a próxima, grande abraço. Meus alunos registrem a presença e eu tenho mais uma aula gravada para vocês ali no ambiente virtual, tá? Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Prof, semana que vem nós temos prova. Temos prova, querido. Qual é a matéria? A matéria toda a matéria pós-prova 2. Graças a Deus, obrigado. Não é cumulativa. A pergunta é se é cumulativa. Não é cumulativa. É toda a matéria pós-prova 2. Eu devo para vocês ainda a correção das tarefas, né? Que eu coloco, vou fazer um arquivo com as respostas das tarefas e eu deixo na aba da prova. Tá? Vou tentar colocar um pouquinho de antecedência, mas está na aba da prova para vocês utilizarem também como tirar dúvidas, tá? Daí a gente... E dei uma olhadinha na aula, essa aula ainda é a última aula que faltava para a gente fechar o conteúdo, né? É a aula de hoje, que é Cooperação Internacional, e eu deixei gravada ali para vocês assistirem quando puderem, né? Mas antes da prova, obviamente. Certo, pessoal? Não esqueçam de ter registrado, que agora eu vou dar uma olhada aqui e vou registrar as presenças aqui pelo chat, tá? Espero que tenham gostado. Oi? Essa é a presença para a semana que vem, estarmos aqui hoje. Estarmos aqui hoje, exatamente. Tá. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Vocês viram que é um bate-papo bem descontraído, assim, a gente não teve, como ele tinha esse teto de tempo, a gente não pôde fazer perguntas pelo chat, né? Na outra vez que ele veio, como eu tinha tempo livre, a gente ficou conversando com ele, os alunos puderam perguntar diretamente. Vocês viram que ele é bem tranquilo, assim, de conversar, bem informal. E, bom, ele disse que eu posso continuar chamando, eu vou continuar chamando. E nos próximos anos eu vou sempre aviso todo mundo, e aí, se vocês quiserem vir de novo para conversar mais, tirar mais dúvidas, vão estar já previamente convidados. Tá bom, pessoal? Então, boa noite. Nós nos vemos de novo agora na correção da prova, né? Semana que vem, na outra. Certo, pessoal? Um abração a todos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Boa noite.